Olá, amigos, shalom para vocês, que coisa boa revê-los. Eu já estava com saudade, pulou uma quinta, né? Mas foi por uma boa causa. Então, irmão Jair certamente vos alimentou com palavras boas. Eu louvo a Deus por isso. Hoje à noite quero falar um pouquinho sobre o seguinte tema: o que há em mim? O que há em mim? É um tema para todos nós. Né? O que nós conservamos em nós? O que guardamos em nós? E para isso eu vou ler as palavras de Jesus, que está em Lucas capítulo 6, versículos 43 ao 45, quando o bom mestre diz assim: porque não há boa árvore, tá ok lá? Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam, ou se colhem uvas dos abrolhos. Versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do coração fala a sua boca. Ok? Esse texto veio ao meu coração e eu fiquei refletindo. Eu venho há dias trabalhando a minha consciência, procurando me conhecer, procurando me enxergar, e concluo que os grandes conflitos da nossa vida é justamente o resultado do não conhecimento de nós mesmos. Os grandes conflitos são as perturbações mentais, a ilusão que a nossa mente produz e que acaba cada um de nós se identificando com a mente, ao ponto de nós achar que somos o que pensamos. Não é assim? De repente, alguém te faz uma pergunta: quem é você? A resposta vai ser toda processada dentro daquilo que já está no imaginário, que é o plantio de conhecimento desde a nossa infância até a essa idade que estamos. E a gente acaba se identificando com esses pensamentos, com esses conhecimentos. E tem coisas que a gente até briga por elas sem nunca ter ido investigar se aquilo é uma realidade ou uma ilusão. Você já parou para pensar nisso? Há coisas que discutimos, brigamos, principalmente dentro das questões religiosas. Entendeu? De repente há um conflito entre irmãos, amigos, parentes. E por quê? Por causa da defesa de um pensamento que nem tem fundamento, que não tem nem base, mas que você ouviu a vida toda e acabou se identificando com ele. E aí, eu acho que eu já falei aqui de um momento que tive com um parente meu, em que ele, tratando de algum assunto comigo, disse: mas eu creio assim. Eu digo: tá, e o fato de você crer assim está certo? Você já parou para pensar que talvez o que você crê está errado? Não houve um tempo que você creu em Papai Noel? Estava certo? Não houve um tempo em que você creu em Coelhinho da Páscoa? E ainda acreditou que ele colocava ovinhos.
de chocolate. Não é verdade? O que ocorre é que a gente já passou por isso. E, obviamente, ali na frente, já entrando na adolescência, logo os pais cuidaram de mostrar, né? Tem alguns com adolescência mais tardia, outros mais rápida, né? Mas os pais logo cuidaram, dizendo, não, isso aqui não é assim. Isso aí era lúdico, é quando você era bebezinho, entendeu? O problema é que a maioria dos adultos ainda tem muita crença. E que nada difere do Papai Noel. Entendeu? Essa é a grande verdade. E por causa dessas crenças, que às vezes são crenças limitantes, ou crenças com as quais nós nos identificamos, com pensamentos e correntes de ideias e conhecimentos, sem a devida investigação da coerência para se estabelecer verdade em nós, nós simplesmente engolimos e nos alimentamos de algumas inverdades que nós temos como verdade. Quando Jesus manifestou-se, ele manifestou-se justamente desfazendo algumas crenças. Ele foi morto, inclusive, pela perseguição dos religiosos de sua época, que eram maioria, vou usar um termo moderno, no Congresso de Israel, que politicamente, entende, forçaram o presidente a condená-lo, dentro de um conjunto de leis que é diferente da nossa Constituição hoje. Mas que naquele momento era exatamente isso, a pressão religiosa sobre a pressão política, sobre a autoridade religiosa pressionando a autoridade política, leva Jesus a uma condenação injusta. E tudo porque ele ousou fazer o que eu faço só um pouquinho aqui nessa casa. Ele desmistificou, ele desteologizou, despolitizou e demitificou. Foi destruindo mitos, foi colocando a coisa no seu ponto certo, foi fazendo eles enxergar que as coisas não eram como eles pensavam. E é daí, dos conceitos de Jesus, que vem o ensino hoje, que não é muito diferente. E ele começa falando de árvore mesmo. Ele diz, você sabe que uma árvore é boa e você elogia aquela árvore se você for lá e colher frutos bons. Se você for numa laranjeira e colher uma laranja e tirar a casca, mordeu e é doce, é suculenta, ele disse, logo você vai dizer, que laranjeira boa. Se você for diante de uma macieira, é a mesma coisa. Você olha, pega o fruto, experimenta, e experimentou o fruto, é bom, é doce, é saboroso. Você diz, essa árvore é boa. E aí ele aprofunda o assunto, ele diz, olha, ele está simplesmente dizendo, pelo fruto se conhece a árvore. A árvore é definida pelo fruto, e o fruto é produzido pela condição de sua seiva. Se a seiva é boa, se está a árvore plantada em bom solo, se há nutrientes nesse solo, e alimenta essa seiva, e essa seiva é tão forte que vai arrebentar lá no florescimento e na produção do fruto. Ou seja, é de dentro, é do âmago da árvore que vai surgir o fruto. De sorte que um fruto bom só está identificando uma árvore viçosa,
cuja seiva é forte, é boa. Em outras palavras, a vida dessa árvore é excelente. Não é maravilhoso isso? Identificado, Jesus vai então pegar essa ilustração e vai chegar ao homem. E aí tem uma coisa, porque é uma coisa para se discutir. Por isso que eu tenho um sonho aqui, tá? De eu não ficar aqui falando sozinho. Eu quero mudar, eu já falei com o Jair, quero mudar aqui, eu quero botar uma poltroninha aqui. Tem que ser mais elevada para quem está lá atrás me enxergar. Ainda que parece que eu estou ficando num púlpito acima de vocês, e eu nunca quis isso, entendeu? Mas aí para poder ter uma elevação aqui, nós vamos fazer, Jair, entendeu? E botar aqui o Jair, botar outro, o Nivaldo e mais outros aqui, ó, e nós conversarmos, ao invés de eu não quero mais pregar. Não quero mais pregar. Nosso trabalho aqui é de instrução, é de formação. Entendeu? Ó, hoje tem um assunto interessante. Jesus continua e ele diz assim: o homem bom. Agora tem uma pergunta: tem homem bom? Não? Tem? Não, tem homem bom. Jesus está dizendo. A própria frase está definindo o homem bom. Então tem homem bom. Ah, irmão Adilson, mas teve um dia que Jesus disse: não há ninguém bom a não ser Deus. Se nós pegar assim, a coisa fica complicada, não fica? Nós temos que entender por que Jesus fala as coisas e em que situação ele fala. Uma frase de Jesus não quer definir uma lógica para todos os seres humanos. Tem que cuidar o que nós tiramos da boca de Jesus para nós. Nós precisamos ir mais profundo em Jesus e conhecer o tesouro do coração de Jesus. Ah, mas como é que eu vou conhecer o coração de alguém? Um dia eu olhei para uma irmã que estava conversando comigo e eu disse: eu te conheço. E ela olhou para mim e disse: como assim tu me conhece? Só Deus me conhece. Eu digo: negativo. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Logo, se eu prestar atenção nas tuas palavras e eu navegar pelas tuas palavras, eu vou lá dentro de ti. É só prestar bem atenção no que tu falas. E aí eu olhei para ela e disse: o que tu estás falando para mim agora não presta. O teu coração está ruim. Você está ruim por dentro. Os teus pensamentos são ruins. Os teus sentimentos estão perturbados, horríveis. Está cheio de ódio, de amargura aí dentro. Ela olhou para mim e disse: tu é um bruxo. Não sou não. Eu só sou alguém que presta atenção no que Jesus fala. Se ele está dizendo que a boca fala do que o coração está cheio, é simples. Se eu prestar atenção, se eu tiver ouvidos para ouvir, se na hora que alguém estiver falando comigo, eu prestar atenção nessa pessoa, e eu ouvir de fato o que ela está falando, porque às vezes nós estamos falando com uma pessoa e a mente dela não está nos ouvindo, tá? A 1000 por hora. Entendeu? Haja vista que em algumas ocasiões, aqui mesmo na casa dos amigos, eu já dei recados, e quando eu terminei de dar o recado, a pessoa, eu terminei de dar o recado aqui, na hora. Entendeu? Vai acontecer assim e assim. A pessoa levantou a mão, dá licença, mano, como é que vai ficar aquela causa? Puxa, eu acabei de falar. Você entendeu? A pessoa estava aqui no meio da multidão, mas a mente estava longe, estava viajando. Na expressão bíblica diz assim, ó:
esse povo me honra com os lábios, diz aleluia, glória a Deus, chupa balahaus, entendeu? Não é assim? Mas o seu coração, a sua mente lá, está longe de mim. É fácil ter uma performance de culto, é fácil ir à igreja, no templo, é fácil dizer glória a Deus e aleluia, é fácil falar de bênção, e contudo não está servindo a Deus. Você entendeu? Porque a questão com Deus é o nosso coração, o nosso íntimo, as profundezas do nosso ser. Está com a força de Deus, está ligado em Deus, está comungando com Deus, está experimentando Deus. E aí eu já não estou mais falando de pensamentos. Aí eu estou falando do que comanda pensamentos, que é a consciência. Eu estar conscientizado da minha intimidade com o Senhor. É eu estar tão conectado na minha consciência com Deus que eu experiencio Ele em mim. E consequentemente, cada palavra vai ter o seu valor. A partir daí, também a sua palavra no contato comigo vai ter o seu valor. Também eu prestar atenção no que você fala, você prestar atenção no que eu falo, vai ter o seu valor. E nós vamos passar a ver quem é bom e quem é mau. Por quê? O homem bom, do bom tesouro do seu coração. O que é um tesouro? O que é um tesouro? Na verdade, tesouro trata-se de um valor óbvio, mas o tesouro em si é onde eu guardo o valor. Entendeu? Onde eu vou guardar os valores, ali está o tesouro. Quando você diz, eu achei um tesouro, você não está falando do que está dentro, está falando do baú que está carregando os valores. Agora olha o que Jesus está dizendo: o homem bom, do bom tesouro, do baú, do armazém, do seu coração. Então para aí, o nosso coração é um baú, é um armazém, aonde nós podemos juntar, guardar coisas boas ou coisas ruins, más. Por isso a temática dessa noite: o que há em mim. É interessante, porque a definição que Jesus dá para um homem bom é a sua capacidade de guardar, de armazenar coisas boas. E ele diz que é mau o homem aqui é ser humano. O ser humano que armazena, que guarda. Veja que também há um tesouro. Guarda mal. Então vamos lá. Vamos começar pelo homem mau para nós terminar com coisa boa. Vamos pegar um homem mau. Uma pessoa que guarda rancor. No conceito de Jesus, é má. Uma pessoa que odeia, armazena ódio lá dentro de si, está guardado, está cheio de ódio. Tem um amargor dentro de si. Tem tudo quanto é raiz de amargura lá dentro. Não gosta desse, não gosta daquele. Você já viu que tem gente que não gosta de ninguém? Um dia eu recebi um irmão que queria um tratamento. Disse, o senhor pode me atender? Eu disse, posso. Atendi ele aqui. E aí, disse, o que estás precisando? Ele disse, não, é que, irmão, eu não sou feliz. Eu nem sei se eu sou um salvo. Eu não tenho paz. Eu não tenho sossego.
A minha vida parece dar tudo errado. Eu fiquei ouvindo ele. Deus me deu essa graça. A graça de ouvir. E eu ouvi. E daqui a pouco ele começou. Por que o fulano não presta? Por que o Beltrano não presta? Por que esse cano tá... E aí a mulher dele não prestava, os filhos não prestavam, o pai e a mãe não prestavam, o vizinho da direita era não sei o quê, o da esquerda. Eu disse, é interessante, né? Todo mundo que te rodeia não presta, nem eu. Disse, não é bem assim. Eu disse, não, mas é o que você está falando. Você está cheio de rancor, você está cheio de coisa ruim dentro de você. Por isso você é um homem mau. Você está mal. Você já se deu conta que o que você carrega aí dentro é só coisa ruim? Você não conseguiu falar uma coisa boa para mim? Você não encontrou um ponto positivo na sua esposa, você não encontrou um ponto positivo nos seus filhos, nem nos seus vizinhos, nos seus pais. Ele parou, olhou para mim. Não é bem assim. Eu disse, não, mas eu só estou repetindo o que tu falou. Eu sei que não é assim. Eu sei que é o teu foco, que é a tua forma de olhar para a vida, para os relacionamentos. Deve ter um ego aí dentro, porque eu não poupo pessoa quando eu dou conselho. Os que aqui estão, que já foram aconselhados por mim, sabem disso. Eu não poupo a pessoa quando ela está errada, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aqui não é uma mera frase política, não. Isso aqui é uma chave de psicologia, de ciência. Isso aqui foi pronunciado pelo mestre dos mestres. Isso aqui é um remédio para curar alma abatida, para transformar coração mau em depósito de coisa boa. Conhecer a verdade, só há conhecimento de verdade real quando eu começo a me enxergar. Conhecer a verdade é enxergar a mim mesmo. Porque toda a realidade começa em mim que eu digo lá dentro. Tem gente que quer arrumar as coisas pelo lado de fora, mas a vida é dentro. A vida não está no lado de fora. Não, no lado de fora as coisas são diferentes. A vida está dentro. Todo ser problemático, todo ser infectado por angústia, por perturbações, todo ser que está psicologicamente perturbado, toda pessoa que está enfrentando crises de tudo quanto é tipo, pode olhar para dentro de si, que a raiz do problema está dentro. Por isso eu sempre falo, não é o prefeito que vai mudar a nossa cidade. Não são os vereadores. Não. A mudança precisa começar em nós. Eu posso mudar tudo em volta de mim. Desde que eu comece a mudança em mim mesmo. Se eu começar a me conscientizar, se eu começar a cuidar do que carrego em mim. Vocês já pararam para pensar? Imagina se o tesouro que alguém armazenou é coisas ruins, ódio, inveja, maledicência, entendeu? Prostituição ou adultério. Se alguém armazena carnalidade, leva para dentro de si e lá dentro só carrega coisa ruim. Imagina, andando pela cidade de Itajaí. Onde passa vai despejando coisa ruim. É julgamento temerário, é estender de dedo, tudo coisa que Deus abomina. Como é que vai ser feliz? É só ler o capítulo 58 de Isaías que logo vai vir
Entende? As coisas que Deus abomina. Entendeu? O falar mal, o julgar, o colocar peso sobre os outros, não ajudar a aliviar cargas, né? Então, botando carga nos outros. Tem gente que ele está tão ruim, que a energia que emana dele é uma energia ruim. Tem gente que não dá para deixar ele botar a mão na tua cabeça. Porque vai fluir dele uma porção de coisa ruim. Entende? Nós até devíamos acostumar a cumprimentar os outros de forma diferente. Nós temos o hábito de cumprimentar os outros, né? Com a mão. A paz. E a gente dá a mão, né? E a gente não entende que está transmitindo energia e recebendo energia. Nós devíamos fazer como os indianos, né? Vou virar um guru agora. Entende? Entendeu? A paz. Entendeu? Como você vai? Tudo bem? Adamastem. Saravá, meu irmão. Você entendeu? Que evitaríamos. O Paulo trouxe uma recomendação nesse sentido, e ele disse que não era para Timóteo impor a mão, agora inverteu o processo, impor a mão precipitadamente sobre ninguém. Não imponhas a tua mão precipitadamente sobre ninguém. E aí ele acrescenta uma frase interessante: não participes dos erros alheios. Já pensou eu abençoando quem não está abençoado? Tem que cuidar. Entende? Não, vai meu filho, eu te abençoo, ele está saindo para roubar. Vou lá, bota a mão na cabeça do traficante. Olha que Deus te ajude a vender bastante hoje. Tem pastor fazendo isso, você sabia? Porque há uma ignorância na imposição de mãos. Então, o homem bom do bom tesouro, do bom armazenamento, entende? Do seu coração tira coisas boas. Você já entendeu com relação? Eu podia enumerar aqui uma porção de coisa mal, mas agora eu quero ir para coisa boa, que é melhor. Entendeu? Então Jesus diz que homem mau é o que carrega coisa má dentro de si. E eu preciso fazer uma avaliação. O que eu estou carregando? O que eu armazeno? O que eu guardo? O que eu conservo? Ainda sobre esse lado, tem gente que não perdoa nunca. O que carrega? Mágoa. Fica doente, enfraquece, baixa a imunidade. Você sabia que a mágoa armazenada pode desencadear células cancerígenas? Eu conheço pessoas que já morreram por causa disso. Acompanhei, orei junto, ajudei, abracei, mas foi embora, porque não conseguia perdoar. Não conseguia. Mágoa. Na expressão de Jesus, pessoa má. E agora? Pessoa boa. Pessoa que ama, que perdoa, que anda leve, que participa de sessão de descarrego todo dia de manhã e todo dia à noite. E não é da Universal. Entendeu? É que faz meditação, vai lá e descarrega o que é ruim. Antes de ir para a cama hoje, medita. Nós vamos falar ora. Entendeu? E reflete a própria vida. Como é que passei o dia de hoje? Magoei alguém? Não. Ofendi alguém? Não. Prejudiquei alguém hoje? Não. Fiquei rancoroso com alguém hoje? Não. Que leveza, não? Está prontinho para subir.
Coisa maravilhosa, né? Não. Mas se achou? Tive um bate-papo de manhã e não foi legal. Fui meio... Eu não disse mentira, porque tem gente que pensa que para machucar o outro precisa falar uma mentira. Não. Aprendi com o irmão Nivaldo essa frase aqui, ó. As palavras machucam, mas a forma de dizê-las machuca muito mais. Entendeu? Dá para chegar para um bem feinho e dizer assim: tu é feinho, né? Ele olha para ti e ri. Se tu tiver muita intimidade, ele olha para ti e ri. Como tu é feinho, olha só. Ele não fica feliz não, porque nenhum feinho gosta de ser chamado de feinho. Entendeu? Ele não fica feliz, mas ele olha para ti e ri. Mas se tu chegar e diz: tu é feioso, cara, hein? Pronto, ele briga contigo. É a forma de falar. Então as palavras machucam, mas a forma de dizê-las machuca muito mais. Entendeu? Nunca chame o feinho de feinho, não. Eu só estou dando um exemplo. Entende? Você não precisa dizer tudo que sente. Guarda para ti. Né? Eu só falei uma vez. Eu estava numa congregação e, sabe, era uma congregação dessas pentecostais, aquele pastor que não tem o que pregar fica fazendo bobagem. Aí botou, disse: olha para o rosto do teu irmão, no olho do teu irmão. Eu olhei para o lado, nem vou contar para vocês, se desenhasse, diz: como tu é lindo, meu irmão. Eu olhei para ele e disse: eu não consigo mentir. Ele foi meu amigo. O Nivaldo sabe quem é. Ele ficou meu amigo até morrer. Entende? Mas eu nunca mais fiquei perto dele, não. Porque podia vir outro pastor mandar a gente olhar para ele. Você entende? Hoje eu fiz isso. Eu chamei o feinho de feinho. Eu não devia ter feito isso. Ô Senhor, perdoa eu. No dia seguinte, ou se ele tem telefone: ô irmão, eu te machuquei? Eu te machuquei? Eu te ofendi, meu irmão? Me perdoa. Essa é a forma de tirar as coisas ruins e conservar as coisas boas. Mas e o inverso? Se o feinho sou eu? Vou roer agora aquela palavra a noite toda, não vou dormir. Vou ficar com dor no estômago. E dizer: o irmão Pafúncio me chamou de feio. Vou riscar ele do livro da minha vida? Vou anulá-lo? Não. O homem bom já vai trabalhar o perdão. Mesmo antes de o outro pedir perdão. Eu te perdoo. Ó Deus, hoje fiquei meio tristinho assim, porque eu não me olhei direito no espelho. E o irmão me ofendeu. Mas eu já perdoo ele. Você entendeu do que Jesus está falando? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Agora você vai multiplicando todas as coisas, porque Jesus vai chegar à seguinte conclusão, tá? Ele vai chegar à seguinte conclusão: durante anos de vida nós estamos armazenando. Nós estamos enchendo pela audição, pela visão. Nós estamos nos alimentando constantemente com informações, com mensagens, com leituras, com o conhecimento de todas as áreas. Estamos armazenando e armazenando. E o que está ficando? O que nós estamos guardando e o que nós estamos dando fim? O que nós estamos conservando e o que nós estamos jogando fora? Porque daí Jesus diz assim: porque chega a um limite nesse depósito que não aguenta mais dentro
O que está lá começa a sair pela boca. O depósito é constante, é contínuo. O armazenamento é constante, é contínuo. E daqui a pouco você não está só na terra dos pensamentos, mas a sua boca vai despejar o que está lá dentro. E se o que está lá dentro é ruim, você já entendeu, vai despejar coisa ruim. Fala desse, fala daquele, reclama disso, reclama daquele outro, né? Parece aquela hiena do desenho animado, ó dia, ó azar, tudo é ruim, tudo é péssimo, tudo, porque esse é culpado, aquele é culpado, porque isso, e pode ver, nunca é ele o culpado. Porque a pessoa doente nunca se enxerga doente. A pessoa doente, ela é igual bêbado. Fala que o bêbado está tudo certo. Ele está dirigindo direito, ainda que está atravessando a rua toda. Entendeu? Conta-se até a história de um bêbado que chegou em casa tão bêbado, mas quis esconder da mulher antes de entrar em casa, caiu em cima de uma roseira no jardim. E esfarrapou o rosto todo, ficou todo machucado. Na expectativa de que a mulher já estivesse dormindo e não fosse ver ele, ela tinha sono pesado. Ele foi, entrou no banheiro, pegou curativo, pegou os remédios que tinha ali e fez vários curativos na cara. Foi bem quietinho e se deitou. Quando amanheceu o dia, a mulher olhou para ele e ficou horrorizada, ficou tão irritada que foi lá, pegou um balde com água, jogou em cima dele, lá na cama. Ele pulou, disse: ô mulher, tu tá maluca? O que é isso? Tu andasse bebendo de novo? Tu bebesse? Eu disse para ti que não ia te aturar mais. E ele disse: como é que tu sabe? Ela disse: é só tu ir lá olhar o espelho. Ele fez o curativo na cara do espelho, não na cara dele. Você entendeu? Tem gente que é assim, não conserta a si mesmo, não cuida de si mesmo, não se purifica, não se limpa e está sempre olhando o espelho. Tudo que ele tem é para o outro, está lá no outro. Ele tenta consertar o seu mundo no outro, ele tenta arrumar o outro. E o que está desconcertado, o que está ruim, é ele. Então, chega ao ponto de que ele sai espalhando isso. Por outro lado, a pessoa boa. E para vocês não terem nenhuma dúvida quanto a um homem, um ser humano bom, é bom lembrar que quando Deus terminou a criação, a última obra que ele criou foi o homem, lá no Gênesis. E ele disse: ó, haja luz. E quando houve luz e viu Deus que era bom. Produz a terra, almas viventes, vegetação e almas viventes. E a terra produziu. E quando estava pronto, viu Deus que era bom. E quando ele criou o homem, e terminou de criar o homem, e viu Deus que era muito bom. Entendeu? Muito bom. Essa é a realidade. Você entende? E existe mesmo pessoas muito boas. Pessoas excelentes, pessoas extraordinárias, pessoas magníficas, pessoas que o mundo não eram dignos dela, ou delas, pessoas geniais, pessoas que vivem para o bem do todo, pessoas que protegem a terra, as águas, as matas. Pessoas que cuidam das outras. Existem pessoas tão excelentes que nunca olham o que é seu, porque olham para o todo como pertencente.
Se o filho daquele está doente, eu cuido como se fosse o meu. Se não tem comida na mesa daquele outro, eu reparto a minha. Pessoas maravilhosas, pessoas como Jesus Cristo. Você está entendendo? Nós olhamos para Jesus dentro de um padrão diferenciado, místico e até mítico. Ô irmão, agora para aí, isso é heresia. Dizer que o que nós sabemos de Jesus é mítico também? Também. Parte do que nós falamos de Jesus é mítico, porque nós tiramos ele da arena dos homens e nós o elevamos à arena dos deuses, ao panteão dos deuses, entendeu? Quando na verdade ele se fez homem, ele andou como homem, falou como homem, agiu como homem, e se apresentou para todo mundo como filho do homem, para mostrar aos homens que é possível ser parecido com Deus. Ele mostrou que a nossa humanidade, levada a sério, nos diviniza. Nós chamamos dele de Deus porque ele foi tão humano, mas tão humano, que destacou-se entre os demais humanos. Se ele é Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aí? O seu coração tinha um depósito tão maravilhoso de coisas boas, de dádivas, de dons perfeitos, usado para o bem do todo. Toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu espírito, todo o poder que foi dado a ele, ele usou para abraçar, ajudar, perdoar, abençoar, relevar, amar, multiplicar, repartir. De tal maneira que nós achamos que ninguém consegue ser como ele. Mas é só achismo. É outro mito. Na verdade, a sabedoria divina cuidou para que nos escritos bíblicos destacasse-se outro homem que teve a coragem de dizer assim: imitem eu, assim como eu estou imitando Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, seu apóstolo também, disse ele, nos deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Tudo que ele fez foi para nos dar o exemplo de como devemos agir, fazer, realizar, proceder, executar, criar, administrar. Ele só nos deu o exemplo. Foi um exemplo de humanidade para humanos. De um humano que soube administrar a sua mente, os seus pensamentos, através de sua consciência. Um humano que sabia pesar cada pensamento no consciente, para executar só o que era bom. Nesse sentido, enquanto ele pesa os pensamentos, para ficar com o que é bom e rejeitar o que é mal, armazena dentro de si mesmo, no seu eu sou, ele armazena um grande tesouro bom, de bondade, um tesouro magnífico, de joias raríssimas, de atitudes, emoções, sentimentos, de amor, de frutificação espiritual. Olha só. Parênteses aqui para essa palavra espiritual. Você sabia o que é ser plenamente espiritual? É ser totalmente racional,
pela consciência. O homem consciente é o homem racional. O homem racional, a palavra racional, ela vem da mesma raiz grega da palavra espiritual. Inclusive, em algumas traduções da Bíblia, você vai ler o texto de Pedro que diz assim: vós também, como meninos novamente nascidos, desejai o leite racional, para que por ele vades crescendo. Outra tradução: vós também, como meninos novamente nascidos, desejai o leite espiritual, para que por ele vades crescendo. Ai, irmão Adilson, a Bíblia está errada. Não, é que a raiz grega, ela dá margem para os dois lados. A palavra é a mesma, porque não há espiritualidade sem raciocínio. Entendeu? Tem pregador da fé que, não, porque a fé é inexplicável. Como a fé é inexplicável? Está escrito: estejais preparados para responder a cada um que pedir a razão da vossa fé. Como é que a fé é inexplicável? A nossa fé tem explicação, a não ser que nós somos pessoas que não sabem nem o que serve, ou que procura, ou que anda sem entendimento, ou que seja bobinho da corte, fazendo palhaçada dentro da igreja. Nós não somos desses. A minha fé tem uma razão. A razão da minha fé é o Criador, é o Todo-Poderoso. Eu creio neste que fez todas as coisas e que deu sabedoria aos homens, que capacitou os seres humanos com consciência, nos diferindo, nos fazendo diferente dos animais. Animal tem conhecimento? Sim ou não? Animal tem conhecimento? Tem conhecimento. Ele tem conhecimento, ele não tem consciência. Entende? Ele tem conhecimento. Como é que é? O boi conhece o seu possuidor. Sabe quem é o dono dele. Entende? E também o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Um cavalo conhece o seu dono e pode soltar ele lá no quilômetro 12, que ele vem aqui na fazenda, onde está a estrebaria. Você entendeu? Tem conhecimento. Tem sabedoria? Ele sabe fazer coisas, sabe desenvolver alguma... Sabe. Grupos de primatas descobrem como abrir frutas que são incapazes de fazer na mão, usam pedras como ferramentas e instrui a sua família lá, entendeu? A fazer do mesmo jeito. Tem muita coisa para nós aprender. O que nos difere é a consciência. Eles não têm consciência. Eles não conseguem ter consciência do que é errado e do que é certo. Mas eu e você temos. E o que nós temos feito com a nossa consciência? Porque a maioria dos seres humanos, você sabe por que da violência na terra? Por que se mata tanto? Por que tanta coisa triste que a gente escuta todos os dias? Falta de consciência. Alguns humanos estão sendo como animais. Entendeu? Estão agindo como animais, no instinto, no impulso. Entende? Na fome de coisas, no desespero. É assim que estão agindo. Mas o homem bom, o homem excelente, o homem espiritual, entenda que eu tenho que estar corrigindo, porque o politicamente correto, já modo de ser machista, só fala de homem. Não, é o ser humano. O ser humano,
homem, mulher, a pessoa boa, tira do bom tesouro, do bom depósito do seu coração, coisas boas, amabilidade, gentileza, respeito, entendeu? A pessoa instruída em Deus abre mão até de seus direitos. Sabia, né, que a defesa de direito muitas das vezes é um degrau para a falta de amor. Porque é meu direito, então eu não perdoo. É meu direito e eu não deixo para lá. Meu mano adoeceu e ele estava bem fraquinho e tonto. Foi para casa com seu carrinho e um menino de bicicleta vem na contramão, fora da pista do ciclista, e quebra o retrovisor do carro dele e cai, se machuca. Ele ainda fraquinho como estava, parou, falou com o menino, deu o endereço dele, disse: ó, você está errado, mas vai lá em casa. Eu moro lá assim, lá eu tenho dinheiro em casa, vai lá, vou ajudar tu a arrumar a tua bicicletinha, tal. Lá foi o meu irmão. Daqui a pouco aparece o pai e a mãe com o adolescente. E o meu irmão estava no quarto já deitado. E a minha cunhada levou a mãe do menino lá para conversar com o meu irmão. Ela olhou para o meu irmão pegou, deu dinheiro para ela, explicou: não, nós já falamos com ele está errado, meu filho errou e tal. Levaram o dinheiro. No meio do caminho voltaram. Voltou a família toda. Voltou. Está errado nós ficar com o dinheiro do senhor. Nós queremos devolver o dinheiro. Meu filho é o culpado, o senhor não tem culpa. Consciência. Você está entendendo? Houve consciência do meu irmão em não querer o seu direito. Houve consciência da família em entender que não tinha direito. Mas é assim que está ocorrendo todos os dias? Essa é a praxe? É o hábito, é o costume? Não. Então o que Jesus está nos ensinando é: tenham consciência do que vocês fazem. Olhem para vocês e vejam o que vocês estão armazenando em vocês, o que vocês estão guardando em vocês. Isso é coisa boa, para tornar vocês uma pessoa boa. Ou se vocês estão guardando coisa ruim, e aí vocês vão ser pessoas ruins. Sim, é isso. O meu direito vai até onde começa o do outro. E se eu abrir mão do meu? Eu não cobro o outro, né? Claro, eu estou falando de casos e casos. Tem caso que tem que ser cobrado, porque tem como o outro pagar. Mas lembram do sujeito que o patrão perdoou uma dívida impagável? Era direito do patrão cobrar. Jesus contou essa história. E ele saiu dali perdoado, porque pediu misericórdia. E o patrão, do bom tesouro do seu coração, tirou o perdão. E perdoou o sujeito. O sujeito sai dali, no caminho encontrou um que devia uma merreca para ele, uma quantia pequena. E ele pegou o indivíduo pelo colarinho, sacudiu, chamou a justiça para levar o rapaz. Olha só, não aprendeu a perdoar, não aprendeu a amar. Era compassivo consigo mesmo, mas rigoroso com o próximo. Diz que funcionários daquele homem foram lá e disseram: ó,
aquele que tu perdoasse agora está prendendo o outro por falta de pagamento. Aquele senhor mandava naquela região, disse, traz ele aqui. Quando trouxe, servo mau, eu não perdoei a tua dívida impagável. Como é que agora tu agrides e tu exige desse teu conservo? E aí mandou prender ele. O perdão acabou-se. Isso vai cair lá dentro da oração que Jesus ensinou, conhecida como oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Armazene o que é bom, tá? Esse é o segredo de hoje. Guarde o que é bom em você. Libere perdão, libere misericórdia, amor, faça o bem, entende? Ande leve, ande abençoado por Deus, faça as coisas sempre com leveza. A vida é boa, a vida é maravilhosa, e a vida é você. Esse é um assunto para outro dia, tá? A vida é você, não o corpo, não a mente. E agora? A vida é você. Você aí dentro. Você que quando eu falo aqui, fala assim, hã? Não é a sua mente. A vida é você, e a vida é boa. Entendeu? A vida é boa. Outro dia alguém disse, irmão, mas a vida é boa, mas eu estou cheio de nó. Eu disse, mas não é na vida. Na vida não dá para dar nó. Você sabia? A vida está amarrada uma ponta e a outra. As duas pontas da vida estão amarradas. Você nasceu e isso ninguém pode mudar. E você vai morrer e ninguém pode mudar. Está amarrado as duas pontas, dá nó no meio agora como? Não tem nó na vida, o que tem é ilusão da mente. É confusão mental. Entendeu? É conhecimento, crenças, como eu disse no início, que precisam ser desfeitas. É ciência que não foi até o fim e que ficou pela metade. A vida é maravilhosa, a vida é prazerosa, a vida é gostosa, a vida é propícia para se viver. Só viva. Amém? O que pesa na vida é o quê? O que pesa na vida? O que entesouramos como mal. Se a vida estiver pesada, pode cavocar dentro do teu tesouro aí. Está aí nos cantos do baú aí. Entendeu? Pode cavar aí e dizer, é verdade, tem um ódiozinho aqui empacotado. Joga fora. Entendeu? Irmão Adilson, mas está pendendo para um lado aqui que está ruim de sair do lugar. Pode abrir o baú. Abre o baú do teu coração aí. Vai lá no fundo, vai lá, tem coisa aí. Limpa, joga fora. E a vida fica leve. A vida é boa. Você já pensaram Jesus? Irmão, não está fácil, é uma luta. Você imagina Jesus assim? Olha, Jesus Cristo. Alguém chega e diz, irmão, encontrei Jesus Cristo ali. Sentamos nós dois no banquinho da Praça da Matriz ali, começamos a conversar. E Jesus estava contando para mim que a vida não está fácil. Você não consegue imaginar isso, né? Porque você sabe que a vida em Jesus é boa, é maravilhosa, é gloriosa. Então, faça como Jesus. Simplesmente viva e não armazene nada de ruim. Vamos agradecer?